Amém? Amém. Que bom, né? Estarmos aqui. Deus preparou um dia muito abençoado para que a gente possa falar do nome dele, falar da grandeza dele. Olha que dia maravilhoso, né? Um dia que está um sol gostoso, não está muito calor. E foi um dia que o Senhor preparou para que a gente possa exaltar o grandioso nome. Amém? Posso colocar em pé? Abra sua Bíblia em Mateus 6:10, por favor. Mateus 6, versículo 10. Amém? Vamos juntos? O 3 aí? 1, 2, 3. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Palavras de Jesus, né? Nos orientando para que a gente busque o reino do Senhor Deus, que assim no céu seja aqui na terra, e que nós possamos fazer isso hoje, nessa manhã, né? Que o reino do Senhor venha avançar, ser edificado, ser glorificado nessa manhã. Vamos orar para que isso aconteça. Senhor Deus, nós te entronizamos, colocamos agora, Pai, nosso coração ao seu dispor. Faça Jesus nessa manhã uma manhã abençoada, Pai, que o seu Espírito Santo toque nossos corações. Que o Senhor Deus venha falar conosco, que o seu Espírito age no nosso meio. Nós vamos aqui, Senhor Deus, falar sobre as grandezas do Senhor, sobre como o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. Por isso, Jesus, nós colocamos humildemente, Senhor Deus, aqui, Senhor. E que a sua presença venha encher, Senhor Deus, a casa, que o seu Espírito Santo venha mover e que os nossos corações possam estar atentos a escutar a sua palavra e que nós possamos escondê-la no nosso coração, Jesus, para que nós possamos lembrá-la dela nos dias maus e que nós possamos não pecar, Senhor Deus, contra ti, com essa palavra escondida no nosso coração. Em nome de Jesus, capacita-nos, sim, Deus. Dá, Senhor Deus, entendimento para cada um aqui que vai falar e que a sua igreja, Jesus, seja edificada. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, pode se sentar, por favor. Hoje nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Pode passar o slide, não? Essa aula é uma aula que a irmã Leida, Deus colocou no professor da irmã Leida, né? Cada uma das salas apresentou durante um ano um estudo especial sobre diversos temas. E no nosso, na sala de jogos, nós também juntamos com o pessoal dos adolescentes da Carol. E o nosso objetivo é falar sobre os atributos de Deus. Pode passar aqui. Então, nós temos o nosso versículo chave. Nós estudamos o ano todo, né? Acho que todo mundo já decorou, praticamente. Vamos ler lá então, Provérbios 4. Ele me ensinava e dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças que não te apartes as palavras da minha boca. É muito interessante esse capítulo 4 do livro de Provérbios, que na verdade é um diálogo entre Davi e Salomão, né? Então, nesse capítulo, Davi vai passando alguns ensinamentos para Salomão, e nesse verso 4 e 5 ele fala a respeito da necessidade da gente adquirir a sabedoria, da gente guardar os mandamentos do Senhor, né? Para quê? Para que a gente tenha vida. E uma das coisas mais interessantes que eu vejo nesse versículo é a fé que Davi tinha, ensinando essa fé para Salomão. Por quê? Na verdade, aqui eles estão falando de Jesus, né? A sabedoria de Deus, os mandamentos de Deus é Jesus. Pode passar o próximo. Então a gente vê aqui no Evangelho de João, capítulo 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele.
Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é o mandamento que nós temos que guardar. E quando nós guardamos esses mandamentos, dessa mesma forma nós amamos a Jesus. Né? Então era isso que Davi, lá com aquela fé que ele tinha já, né? Nos salmos, tantos salmos que a gente vê ele louvando o nome de Jesus, o nome do Senhor, nós vemos essa maravilha, né? E Jesus vem depois e confirma, fala, ó, a minha palavra é o mandamento que vocês precisam guardar. Deixa eu passar mais um, João. E aí, lá em Coríntios, Paulo completa. Mas para que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém? Então, pessoal, Jesus é sempre a nossa ponta, né? É sempre onde nós temos que ir, nós temos que chegar. Jesus Cristo é o grande Senhor, Jesus Cristo é a nossa vida, Jesus Cristo é a nossa sabedoria, Jesus Cristo é o mandamento de Deus para nós. Por isso nós estamos aqui hoje para louvar o grande nome de Jesus. Amém? E nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Então, teologicamente falando, desculpa, irmãos, eu estou concordando. Na teologia, aprendemos que os atributos de Deus são as qualidades ou características atribuídas a Ele. Ou seja, Deus deixou para nós um cérebro que tem capacidade de pensar, né? Então, nós precisamos de algumas coisas que têm razão, que têm palpabilidade, que têm, digamos assim, características as quais nós possamos ver para que nós possamos entender. Por exemplo, né? O Davi vai falar sobre um atributo de Deus que vai falar sobre o tempo. O tempo para Deus ele vê de uma forma que não tem começo, meio e fim, é uma coisa só. Mas nós não conseguimos entender, o nosso cérebro não tem essa capacidade. Então Deus deixou para nós o tempo, o espaço, né, para que a gente consiga contar. E assim também são os atributos de Deus. Os atributos de Deus são as características que nós conseguimos entender. Não que sejam todas, mas algumas que nós temos capacidade para conseguir entender um pouco, para que nós possamos ter capacidade de adorar o nosso Deus de forma melhor. Então os atributos eles são comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que afirmam a grandeza e a majestade absoluta de Deus e pertencem somente a Deus. Alguns deles são a onipotência, a onisciência, a onipresença, a imutabilidade, a eternidade. Ou seja, são características que só pertencem a Deus. Por exemplo, nenhum homem tem capacidade de saber de tudo, não é verdade? Nós sabemos simplesmente aquilo que nós aprendemos. Né? Se a gente não aprendeu alguma coisa, a gente não sabe. Deus não, Ele sabe tudo. Ele conhece tudo, Ele está presente em todos os momentos, em todos os lugares. E nós não temos essa capacidade. Então são atributos de Deus que pertencem somente a Ele. Esses são os atributos incomunicáveis. Próximo. Só que Deus, com a sua misericórdia e graça, deixou alguns atributos também que são comunicáveis. O que são atributos comunicáveis? São características de Deus que nós podemos ver em nós. A partir do momento que nós temos uma nova vida de Jesus, que nós temos um relacionamento com Deus. Por exemplo, o amor, a bondade, a misericórdia, a graça, a paciência, a sabedoria, a justiça, são atributos de Deus, mas que nós podemos ver em nós, né? No homem renovado, no homem nascido em Cristo. E os atributos de Deus, eles nos tornam a imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 1:26, Deus vai falar sobre isso, né? Que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, portanto, quando expressamos algumas dessas qualidades em nossa vida, estamos refletindo o caráter de Deus. Estamos espelhando e refletindo a imagem e semelhança de Deus. Então, o que é ser a imagem e semelhança de Deus? É buscar os frutos do Espírito.
nós conseguimos refletir aqueles frutos do Espírito, isso significa que nós estamos sendo a imagem e semelhança de Deus. Próximo. E aí, nós dividimos em alguns poucos atributos, né? Essas aulas de atributos de Deus, para quem tiver mais curiosidade de estudar um pouco mais a fundo, no curso lá de teologia tem um semestre todo sobre isso. Então é muito material. A gente tem 15 minutos cada um para falar, então a gente vai resumir bastante. Mas procurem saber depois com mais profundidade, viu? A gente vai falar sobre conhecimento de Deus, misericórdia e imutabilidade. Sou rápido. Paz, igreja. Bom dia. Bom, Matheus deu uma introdução muito boa aí. Para alguns vai ser uma reprise, mas vamos lá. Pode passar qualquer outro slide. Bom, eu vou pedir já para escolher 10 pessoas aqui depois. Lá vem. Vamos lá. Tá todo mundo com Bíblia aí? Vamos lá. Vou começar com o pastor. Pastor, abre no Salmos 145:3. Mas não precisa ler, tá? Pastor Giovanni, abre no Isaías 40:28. Abre. Você pega e pergunta. Salmos 19:1. Vamos lá. Primeiro, está no fundo. Jeremias 32:17. Ó, Felipe aí. Vamos lá, Felipe. Salmo 147:5. Ah, você também vai. Vamos lá. Isaías 55:8. Tá com o livro? Vamos lá. Jó 37:5. Vocês estão também, irmãs? Estão? Fala, eu estou vendo. Você, irmã. Abre em. Já falei Jó, né? 37. Abre em Neemias 9:6. Tá? Se alguém se perder aí, depois pergunta. Mateus, você vai fechar com Salmos 8:3. Mais alguém quer ler? A Fabi gosta de falar, né? Fabi, Romanos 11:33. Eu também tenho. Tá, pode passar, viu? Eu vou falar hoje sobre a grandeza de Deus, tá? Qual o tamanho de Deus? É do meu tamanho? Não, é esse aqui, ó. Baixinho, mas pesado. Qual é o tamanho de Deus? Eu tinha feito essa pergunta antes. Mas a gente não tem dimensão do tamanho que é Deus. Tá? Em Isaías 40:12 diz: quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra? Ou pesou na balança os montes e as colinas? Alguém chuta o peso da terra? Em toneladas. Alguém sabe o que é uma tonelada? 1000 quilos. 2 Davi, o peso da terra é 5,9 sextilhões de toneladas. Nossa, ficou abstrato demais isso. E se eu falar para você assim, 5,9 vezes 10 é 24. É 24 zeros assim. Ninguém entendeu nada também. Nem eu sei o que é isso, tá pessoal? Quantos sextilhões? 5,9 aproximadamente. É um peso absurdo da terra, onde a gente está. Tá? A gente não consegue. Pode deixar, eu vou pedir para você colocar o primeiro vídeo, então. A gente não sabe nem dimensionar a terra, onde a gente está. 1 quilômetro para mim já é muita coisa, vocês percebem, né? Não ando muito. Mas 1 quilômetro já é demais. A terra tem a circunferência de 44 mil aproximadamente. 44 mil quilômetros. Pode pôr o primeiro vídeo. É 1.1. Isso é muita coisa. Quem fez isso? Quem fez a terra? Quem criou os céus? Depois eu vou voltar aqui no versículo, que aquele versículo é muito interessante pra gente. Que fala que Deus mediu os céus com as mãos. Tá? Depois que a gente vê os vídeos aqui, tem uma dimensão. Isso.
Esse vídeo é sobre a curvatura da Terra, tá? A Terra, para quem não sabe, é um globo, então é esfera. Não é quadrada? Pode dar play. Por causa da mão. Não ainda, velho. Ó, isso é um Monte Everest. Isso é uma árvore. Isso é uma mesinha. Então só pra gente ter dimensão. Porque quem já consegue ver a curvatura da Terra, tá? A Terra é gigante. Tá bom, já, isso é esperança. Vocês conseguiram ver? A gente não é nada nem na Terra. A gente não é nada nem aqui. O tamanho da Terra já é algo impressionante. Pode voltar para a apresentação? A gente vai continuar. Larissa, você pode me ajudar, por favor? A gente vai fazer tentar, né, dar uma dimensão para vocês do que é o Sol, do que é a Terra. A gente está aqui, está todo mundo aqui, né? Isso aqui tem 44 mil aproximadamente quilômetros de diâmetro. Tá? A gente cadê o Brasil? Nem sei, mas a gente está aqui no sul do quê? Sudeste. Se a gente tivesse em escala real, falando sobre o Sol, nossa, eu peguei muita areia. Nossa, eu acho que vocês não conseguem ver, né? Vou chegar aqui próximo dele. Vamos falar que a Terra agora vai ser esse grão de areia, tá? Em escala. Nossa, nem eu consigo ver. É muito pequeno, mas tem um grão de areia aqui, tá? Acredita em mim. Eu não estou mentindo. Se isso aqui fosse a Terra e esse aqui fosse o Sol, vamos ver. Carlos, qual que é a distância que você acha que o Sol está da Terra? Aqui em escala real. O Sol está no meu dedo aqui, tá? É o grão de areia. Chuta uma distância aí para ela entrar lá. Vai, pode falar. Vai dar o púlpito, da caixa, onde? Até aqui? Ai, não sei. Chuta! Não chute! 3 metros, 4 metros. Ai. Vai, você vai ficar no púlpito ali. Vamos ver. Não, pode ficar aqui por fora mesmo. Você acha que tá bom a distância do Sol da Terra? Não? Mais próximo? Mais distante? Mais distante? Ali? Agora tá bom, né? Agora tá bom, né? Tá, não. É mais longe. Vai lá pra parede, vai lá pro fundo. Se tivesse em escala real, a Terra ia estar a 15 metros do Sol. O Sol tá lá. A Terra tá aqui. Acho que dá pra pegar na câmera aí. Mas mais ou menos isso em tamanho real, tá? Em escala. Não dá nem pra ver a Terra. A gente sumiu. A gente não é nada. Tá? Olha essa distância, pessoal. Daqui para lá, sabe quanto tempo leva a luz? A luz é algo que a gente conhece como a maior velocidade ainda no universo. A luz ela é em torno de 300 milhões de metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por hora. 300 mil quilômetros por hora. Que andou mais de 100 por hora aí já. A luz leva 8,3 segundos para chegar, 8 minutos, desculpa. 8,3 minutos para chegar até a gente. São distâncias astronômicas. Distâncias, tá bom, são distâncias que a gente não consegue ter uma dimensão humana. Assim, nossa, mas olha o tamanho do Sol. Pode passar, João. Em Salmo 147, de 4 a 5, diz: conta o número das estrelas e chama-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder o seu entendimento. Desculpa, e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Em Jó 38:7 diz: as estrelas cantam em coro na manhã da criação, e os servidores celestiais soltam gritos de alegria. Pessoal, Jó estava falando isso. Quantos milênios Jó não passou pela terra? Jó já falava que as estrelas cantavam em coros da manhã da criação. Em Jó, tá? Eu vou colocar um vídeo
para ressaltar isso, para a gente ver o quão grandioso era Deus e a sua criação. Tá? Eu vou dar um contexto. Esse pastor, ele está falando, isso aqui é recente, tá, pessoal? Não é tão antigo não, é bem recente. Foi feita uma descoberta pela NASA, que agora com as novas tecnologias que a gente tem, a gente consegue já pegar a emissão do espaço, tá? E nesse caso aqui foi feito com a NASA em conjunto com alguns pesquisadores, para eles poderem transformar o que eles estavam ouvindo ali em algo audível para a gente, tá? Então eles colocaram na nossa frequência, na nossa faixa de audição, tá? Então pode dar play. O que ele está falando é de uma constelação, pode me chamar, é de uma constelação chamada 47 Tucci, tá bom? Essa é a constelação. Ele está falando que parece um aglomerado de diamantes, que é um número impressionante de estrelas nessa imagem. E ele vai falar de um grupo específico de 12 estrelas, que elas estão pulsando. E eles conseguiram gravar 16 dessas estrelas. Tá um pouco baixo. Aumenta o computador. Vou voltar de novo, tá, pessoal? Eu voltei um pouco, tá? Ele está falando que Deus tem o próprio setor de instrumentos de corda. É incrível, Deus, maravilhoso. Obrigado, Deus. Jó já falava sobre isso, tá? Jó já falava sobre isso. Que as estrelas cantam, toda a criação canta a Deus. A gente tem várias referências na Bíblia sobre isso. Que a criação, ela foi feita para adorar a Deus. Nós, como criaturas, fomos feitos para adorar a Deus. Amém? Pode voltar na apresentação, então. Continuando. Em Jeremias 23 a 24, ele diz: Sou eu um Deus de perto, diz o Senhor, e também um Deus de longe? Pode alguém esconder-se em esconderijos sem que eu veja? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Deus, ao mesmo tempo que Ele se apresenta para nós como Deus grandioso, absoluto, acima de tudo e todos, autor da criação, Ele também, em Jeremias, diz que Ele é um Deus próximo, um Deus conosco, um Deus do nosso lado. E Ele é onipresente, certo? Então Ele está em todos os lugares. A gente não pode se esconder do poder dEle, nem da presença dEle. E aquilo deixa explícito em Jeremias. Mas qual é o tamanho de Deus? Vou retomar essa pergunta. Agora a gente vai ver mais um vídeo. Pode voltar lá, João. É o último vídeo, tá, pessoal? Como a gente tem um tempo limitado, não dá para mim ficar estendendo muito em alguns pontos. Agora a gente vai ver um vídeo
para ter dimensão do tamanho da constelação. Pode ver. Sem escala real, tá pessoal? Tem uma escala ali embaixo. Está em 1 milhão de quilômetros já. 10 milhões de quilômetros. Agora está em 1 bilhão de quilômetros. Agora está em 1 trilhão de quilômetros. Nossa galáxia já está para trás. Agora ele começa a falar em ano-luz, tá? Ano-luz é uma medida muito usada para distâncias gigantescas. Está em 1 milhão de anos-luz. Já vou pedir para você pausar, tá? Pode continuar, rapidinho. Pode pausar aí, ó. Tá bom. Então a gente viu que o nosso universo observável, que nós seres humanos conseguimos ver até agora, com os telescópios que a gente tem, o Hubble e afim, a gente chega em 10 bilhões de anos-luz, aproximadamente, de distância de uma ponta a outra do universo, que a gente conhece. Para mim, aquele versículo que fala que Deus mede os céus com as mãos, se refere a esse. O tamanho de Deus para mim é esse. Ele pega o nosso universo observável de 10 bilhões de anos-luz. 10 bilhões de anos-luz, pessoal, para quem não sabe, é o tempo que a luz, em 300 milhões de quilômetros por segundo, por segundo, 3 milhões de quilômetros por segundo leva para percorrer. Então é um ano com um objeto de 300 milhões de quilômetros. É um absurdo. Então, para mim, aquele versículo que fala que Deus mede os céus, Deus mede o universo, então, com as mãos. Deus pega com a palma e mede isso aqui. Pode continuar, já. A gente estava no macro, né? Agora a gente vai pro micro. Que Deus é um Deus gigantesco e pequeno também ao mesmo tempo. São os cromossomos, tá, pessoal? Nosso DNA tá aí em 10 nanômetros. São os filetes. A gente está numa escala de picômetros. É uma escala a menos 9. Tá chegando nos quarks. São 3. Eu vou falar dos quarks. Tá bom, João, obrigado. Pode voltar para a apresentação. Bom, eu acho impressionante que Deus também deu a capacidade para o ser humano para a gente ter essa tecnologia hoje, né? Ter esse conhecimento. Deus, ele permitiu, né? Que a gente tivesse. Pode passar, João. Bom, agora eu vou falar da digital de Deus, bem rápido. Então, quando a gente tem um artista aqui, como a gente é a imagem e semelhança de Deus, a gente tem algumas características. Como, por exemplo, um artista deixar uma digital dele, uma assinatura, algo nas suas obras. Tá? Deus também faz isso. Assim como identificamos um artista por suas marcas, características, Deus deixou em todo o universo sua marca. Ele deixou no tempo o passado, o presente e o futuro, para a gente conseguir ter uma dimensão do que é
Deus mesmo ele se apresenta para nós, seres humanos, em três, certo? Pai, Filho e Espírito Santo. A música, ele dividiu em ritmo, harmonia e melodia. O espaço tem uma altura, uma largura e uma profundidade, certo? E o átomo é composto de 3 quartos em cada próton. A gente, até algum tempo atrás, não sabia dos quartos, mas com a tecnologia a gente conseguiu identificar isso. A gente achava que o átomo e o próton neutro eram menor, mas identificamos que a menor partícula é o quarto. Então, tinha mostrado lá no vídeo, era aqueles 3 pontinhos no final do vídeo, os quartos, que estavam no próton. Então Deus deixou esses pontos para a gente ter uma dimensão de saber o que é Deus, tá? Mas mesmo assim a gente não faz ideia do que é Deus, do tamanho dele. Agora eu vou pedir para quem eu tinha pedido os versículos, começar a ler, tá? Pode começar, pastor. É 143, 3, isso, né? Ih, deixa eu ver, mano. Esse pega esse aqui, né? 145, 3. 145, 3. Isso. Ó, pastor. Eu achar aqui. Pode passar. Deixa o pastor procurando ali. Pode falar, mano. Você. Salmo 19:1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Amém. Pode passar para o próximo. 45 aqui. Pode. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Amém. Pode passar para o próximo. Pode ir, vai. Pode ir? Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pode ir. Jeremias 32:17. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder, com o teu braço extendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Felipe. Salmo 147:5. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Amém. Mano. Isaías 55:8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Amém. Meu poder 7:5. Neemias 9:6. Pode ler. Jó 37:5. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente as grandes coisas que nós não compreendemos. Pode ler, irmão. Só tu és Senhor, fizeste os céus e o mais alto dos céus, e tudo o que nele há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos do céu te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão. Amém. Era só ter irmã. Obrigado, amém. Era só ter. Isaías 40:28. Pode ler, pastor. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação dos seus entendimentos. Amém. E agora para finalizar, Mateus. Salmos 8:3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que existes? Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos aplaudir o Senhor? Agora nós vamos falar sobre o outro atributo, né, que nós preparamos. Pode colocar aí, João, o próximo. Agora é a Carol. Você não vai, Carol? Não, você não falou na primeira, você fala nessa.
ver com vocês? Assim como o Davi estava tentando nos fazer entender o tamanho de Deus, agora vocês vão tentar entender qual é o tamanho da misericórdia de Deus pela sua vida, que é muito grande e infinita, né? E ela se renova todos os dias. Bora. O que é a misericórdia de Deus pela qual oramos? O dicionário de temas bíblicos define misericórdia como uma qualidade de compaixão especialmente expressa no perdão de Deus pelos nossos pecados. Deus nos protege daquilo que merecemos e nos concede dádivas que não merecemos. Para a gente tentar entender, irmãos, o tamanho da misericórdia de Deus, o resumo é, ela se renova pela sua vida todos os dias, né? Por mais que você peque todos os dias, por mais que você erre todos os dias, a misericórdia dele é tão grande que ela se renova por você a cada manhã, né? E quando ele fala que Deus nos protege daquilo que merecemos, é porque pelos nossos erros, o que a gente merece quando a gente erra? Quando o nosso filho erra, o que você dá para ele? Você dá uma bronca, né? Você dá uns pega lá, você fala que ele errou, você explica. E Deus nos protege do que a gente realmente merece. E ele é tão grande, e o amor dele é tão grande por nós, que ele é capaz de nos dar dádivas que nós não merecemos. Isso é o amor dele por nós. Será que nós seríamos tão misericordiosos com o nosso próximo dessa forma? Porque a misericórdia é um atributo comunicável, né? Que tem em nós, que somos novas criaturas. E aí, como que está o seu atributo comunicável de misericórdia com o próximo? Você está praticando assim como Deus faz conosco todos os dias? Pode passar. Eu imagino que a misericórdia de Deus seja um dos motivos do pecado querendo destruir. Porque o diabo, ele era um anjo de Deus que trabalhava para a obra dele. E ele cometeu um erro e foi jogar no céu para queimar na terra. E a gente que comete erros todos os dias, a gente tem o amor de Deus e a gente tem a misericórdia dele. Todos os dias, se renova todos os dias. Ele deu o filho dele para morrer por nós, pelos nossos pecados. Eu imagino que nenhuma mãe aqui daria o próprio filho para salvar uma nação tão imunda e suja como a gente. Então eu acho que é por isso que o diabo ele tem um certo rancor por nós, porque Deus ama tanto a gente que ele faz de tudo para que a gente não seja engolido pelo pecado, mas um erro que o diabo cometeu, ele já não quis mais. Jogou fora e ele quer nos salvar e quer que a gente viva com ele para sempre. Amém. Obrigado, Jesus. A misericórdia de Deus é um atributo dele de se compadecer de nossas dores e trazer alívio ao nosso sofrimento. A misericórdia de Deus consiste em não nos dar aquilo que realmente merecemos. Olha lá, a gente tentou resumir o que é o atributo de misericórdia comunicável nas nossas vidas, que é o que nós praticamos ou deveríamos praticar com o nosso próximo. Podemos praticar o atributo misericórdia com o nosso próximo, assim refletindo os ensinamentos de Deus, como por exemplo, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, visitar e interceder pelos enfermos, fazer doações aos necessitados. Isso, pessoal, é um pouquinho daquilo, né, que Deus faz por nós, porque Deus faz muito mais, né? E a gente, muitas das vezes, não tem a capacidade e a compaixão de fazer pelo menos isso. Muitas das vezes, as irmãs precisam ficar mensalmente insistindo, implorando para que a gente traga um alimento para a cesta básica. E Deus te dá todos os dias o que comer. Deus te dá todos os dias o que beber. E por que a gente não consegue trazer um alimento para a igreja para fazer a cesta básica? Né? Então, somos novas criaturas, amém? Todo mundo aqui nasceu de novo. Né? Então, isso e tem muito mais. É o mínimo que nós deveríamos fazer pelo nosso próximo. Pode passar, João. Há muito
muitos textos na Bíblia que descrevem a grande misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Está lá em Lamentações 3, 22 e 23. Então, Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: Eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. E olha como os atributos de Deus, eles se juntam, né? Estão entrelaçados um no outro. O Davi falou da grandeza de Deus, que a gente não consegue medir. E a misericórdia de Deus e o amor dele por nós também não podem ser medidos. Então eles estão ligados, porque é um único Deus. Hoje, irmãos, nós só acordamos, só estamos de pé por causa da misericórdia dele. Então, sempre disso todos os dias. Não há nenhuma grandeza em nossa vida, nenhum mérito ou bondade que nos faça ser culpado, mas sim as ternas, infinitas e imensas misericórdias do Senhor. Sempre que necessitamos do Senhor, nos momentos mais difíceis, Ele nos socorre. Ele usa de misericórdia conosco. Por que Deus tem misericórdia de nós? E aí? Por que Deus tem misericórdia de você? Como está bonito? Se a gente erra todos os dias, se a gente peca todos os dias, se a gente não é capaz de ter misericórdia pelo nosso próximo, por que a misericórdia de Deus ela se renova todos os dias nas nossas vidas? O amor de Deus é um amor perfeito e sem condições. Deus não impõe uma regra para te amar. Ele é capaz de te amar pelo jeito que você é. Alguém aqui é perfeito? Alguém aqui não erra? Alguém aqui não peca? E olha como Deus é. Ele é capaz de te amar desse jeito. E por que a gente tem dificuldade de amar quem entra aqui na igreja? Ou quem você cruza na rua? Às vezes você vê um morador de rua, você é capaz de mudar de lado na rua para não passar perto, para não correr o risco de ele te pedir alguma coisa. E Deus chama como você é, como você está. Se você está sujo, se você está limpo, se você está bonito, se você está feio, se você está de bom humor, se você está de mau humor. Olha só como Ele é grande. Seu amor dura para sempre e não se concentre em quem você é ou no que você faz. Assim como o tempo e o espaço, para Ele não tem limites. O seu amor também não é ilimitável, de forma que nos faz ser incondicional e infinito. Embora o pecado tenha nos separado de Deus e por causa da transgressão estivéssemos todos condenados à morte eterna, o Senhor teve misericórdia de nós. Eu acho que, não só para mim, mas para todos nós, o maior exemplo da misericórdia dele foi ter entregue seu filho, né? Como a Sara falou, quem aqui é mãe, quem é pai, até quem tem sobrinho, avó, avô, ninguém entregaria, né? Seu filho, seu neto, para morrer em favor de milhões de pessoas que erram todos os dias. Ninguém entregaria, né? E aí, Vini? Seu bebê que acabou de nascer. Ô, meu neto. Tá vendo? Ninguém entregaria, né? Por quê? Por que a gente não entregaria? Porque a gente faz uma coisa muito feia todos os dias. A gente gosta de julgar as pessoas, né? Ah, mas o que o irmão fez de pecado, o pecado dele é mais feio que o meu. Então, como você julga as pessoas, você não é capaz de entregar o seu bem mais precioso para aquela nação que você julga estar errada. E Deus julgou a nossa nação quando Ele entregou o seu filho e falou: bom, deixa eu pensar. Vamos pensar e calcular se os pecados são bonitos, se os pecados são feios, né? Vamos julgar para ver quem merece ser salvo. Ele entregou o seu filho. Ele titubeou lá?
pensou, não, peraí, será que eu vou mesmo mandar meu filho? Não, será que vai, será que não vai? E quando Jesus falou, Deus, se você estiver me ouvindo, tenha misericórdia de mim. Imagina seu filho gritar, pai, tenha misericórdia de mim, você vai me entregar. O que você ia fazer? Rapidinho você mudava de ideia. E Deus está lá, firme e forte, Ele entregou o Filho dele por nós. Ele enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Ele sofreu a punição da culpa pelos pecados que nós cometemos. Ele andou, né? A Bíblia conta o relato de Jesus pela terra. As suas pregações, os seus milagres. E nem assim ele errou. E ele foi capaz de morrer por você. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Porque por sua grande misericórdia fomos resgatados pelo sangue de Cristo que verteu na cruz. Então lembre-se sempre disso, foi por você. Eu queria falar, eu acho que é muito humano esse julgamento que a gente tem. E é por isso que a gente julga bastante, por isso que a gente prefere falar, não, mas aquela pessoa, ela é pior que eu, porque ela fez isso. Mas a visão de Deus é muito maior do que a nossa, e é por isso que Ele não julga a nossa nação, e é por isso que Ele prefere salvar. Porque Ele pensa muito maior do que a gente. Amém, né? A maior revelação da misericórdia de Deus está no fato histórico da morte de Jesus Cristo em nosso lugar. Foi por misericórdia e amor para com o homem que Cristo condescendeu em tornar sobre si a natureza humana, deixar o céu e a adoração dos anjos e morrer injustamente pelo pecador. Deus entregou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Não existe maior prova de amor que essa. Não existe maior ato misericórdia que esse. Foi por mim, foi por você e foi por todos nós. E para encerrar, é um versículo que acredito que todos aqui conheçam. Que esse versículo, irmãos, ele faça parte da sua vida todos os dias, que você se lembre dele todos os dias. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Continue crendo, continue buscando, que a misericórdia de Deus ela se renova por você todos os dias. Amém. Bom dia, povo de Deus! Não estou ouvindo muito, não. Eu não sou acostumado a falar sem instrumentos, tá? Então vocês me perdoam, por favor. Se eu engasgar, eu vou jogar o violão, vou colocar aqui. Vamos lá. O meu último. Pode abrir o primeiro. Ai, me deixaram com um tema difícil. Imutabilidade. Eita, palavrinha difícil, né? O que é imutabilidade? Primeira coisa, vamos começar entendendo o que é imutabilidade. Então eu quero ouvir vocês. Vai lá, só vocês. Não muda. Parabéns, acertado. Obrigado, gente! Não, brincadeira. Imutabilidade, ele é um pouco mais profundo do que o que pode parecer. Então, pode passar, tá? Eu trouxe 4 definições aí, ó, para vários ramos, vamos falar assim, do que é imutabilidade. Para a língua portuguesa, para o estudo da língua, na verdade, primeiro. O que é imutabilidade? Eu vou descrever a palavra imutabilidade. Tem sua origem no latim imutabilis, não que eu saiba falar. É aquele que não pode ser mudado e que não muda. Então, a definição é bem parecida. Agora, para a língua portuguesa, no dicionário, se a gente pesquisar lá o que é imutabilidade, que não se pode mudar, alterar, sem possibilidade de mudança ou alteração, permanente, constante, ou alguns sinônimos: perseverante, inalterável, contínuo, invariável, eterno, permanente, persistente. Essas são as definições do dicionário. Tudo está meio convergindo. Para a justiça brasileira, imutabilidade, também não entendo, tá? Isso daqui é muito complexo. Imutabilidade denomina-se coisa julgada, material, a autoridade que se torna imutável e indiscutível a decisão do mérito, não sujeita a recurso. É um artigo 502 que existe. E, para o último ponto que eu coloquei, linguagem de programação. Esse
assim, é um pouquinho mais difícil de entender. Mas, basicamente, tudo que a gente desenvolve de tecnologia tem uma programação por trás. E muitas vezes, quando a gente vai desenvolver um software, aí, a gente insere lá o software e tenta pensar no que a gente quer que esse software faça. O que a programação define como imutável? O estado de um objeto imutável não pode mudar após a construção. Em outras palavras, o construtor é a única maneira de mudar o estado do objeto. Essas são 4 definições de imutabilidade para 4 áreas diferentes. E de todos esses ângulos, meio que converge. É o que não pode ser mudado, é o que todo mundo aqui resumiu e entendeu. Mas e se eu falar para vocês que tudo isso é falho? Complexo, né? Todas essas definições são parciais, vamos falar assim. Porque, como o Matheus falou, existem alguns tipos de atributos que são incomunicáveis. E a imutabilidade, para nós seres humanos, acaba sendo uma sensação, vamos falar assim. A gente não tem nada que seja imutável real. Então, vou analisar um pouquinho melhor essas definições que a gente falou. Vamos falar primeiro para a parte da língua, estudo da língua e dicionário. Todo mundo aí, quando vai se referir a alguém, vai falar assim: você faça isso para mim, ou você tal. Só que você sabia que antes não era você, antigamente era vós você. Só que a língua foi mudando, e aí virou você. Aí ela mudou mais um pouquinho, aí tem gente que fala você. Mineiro. Exatamente. Agora tem internet, aí todo mundo fala VC. Eu não quero nem saber qual vai ser o próximo, daqui a pouco vai ser só um que vai tirando letra, né? É impressionante, não é constante. A língua muda. Ou então, para a justiça brasileira. Quem aí não viu uma decisão que era imutável? Tem que acontecer assim e vai ser assim. Aí vem alguém, fala um negocinho, dá um jeitinho, e o que era para ser imutável, muda. Porque não é imutável. Vira presidente. Os caras sabem, né? Ou então, eu posso dar um exemplo de programação também. Quando a gente desenvolve esses softwares aí, a gente pensa em todas as possibilidades. Uma vez esse carinha aqui desenvolveu um software e falou assim: mas não tem como dar errado. É muito simples. Só vai fazer isso, isso e isso. É tranquilo. Mas aí acontece exatamente o que ninguém estava esperando e ninguém previu. E o que não mudava, muda. É impressionante. Então essas definições são falhas. Pode passar, tá? Essas definições são apenas, como que eu posso dizer, um sentimento. A gente tenta fazer alguma coisa que é imutável, mas na verdade o único que é imutável é Deus. Eu fiz tipo uma redação aqui, tá? Pode passar. E para nós, o que é imutável? Nós que somos cristãos. O que vocês acham? O que isso, pra gente, o que a gente tem de referencial de imutabilidade? A Bíblia? Deus, meu Deus. Se é incomunicável, é só Ele que é imutável. Então eu vou ler lá em melhor. Pastor, lê para mim. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Exatamente. Esse aí não precisa nem abrir, né? E em Tiago 1:17. Esse aí tem que abrir, né? Pode abrir, pastor. Tiago 1:17. Minha Bíblia dos meninos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém? Esse é o nosso Deus. O Deus é imutável em sua natureza, perfeições, propósitos, promessas e dádivas. Ele, sendo santo, não pode voltar-se ao que é mal. Ele, sendo fonte de luz, não pode ser causa da escuridão. Uma vez que cada boa dádiva vem dele, não pode ser fonte de mal. Deus é imutável. Pode passar o próximo. Mas, por que Deus não pode mudar? Beleza, a gente já concluiu que ele é imutável. Vários versículos dizem que ele é imutável. Mas, por que ele não pode mudar? Aí eu encontrei 3 argumentos muito bons
Pensa comigo. Tempo. Se existe uma mudança, vocês não concordam que existe um ponto no tempo onde não existe uma mudança e um outro ponto do tempo onde existe a mudança? Certo? Mas como um Deus que está fora do tempo, como foi falado aqui, pode mudar dentro do tempo? Não pode, certo? Então esse é o primeiro argumento. Deus não pode mudar porque Ele está fora do tempo. Pode passar para o próximo. Em segundo lugar, a perfeição. Você não concorda que quando existe uma modificação, essa modificação ela sempre é ou para melhor ou para pior, certo? Até porque se não é para melhor ou não é para pior, não é mudança, é do mesmo jeito, certo? E como um Deus que é perfeito pode mudar para melhor ou mudar para pior? Não tem como, porque se Ele mudar para pior, Ele não é perfeito, vocês não concordam? Ou Ele deixaria de ser perfeito, ou se Ele mudasse para melhor, Ele não seria perfeito. Só que o nosso Deus é perfeito. Olha lá em Mateus 5,48. Deixa eu colocar aqui. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém? Esse nosso Deus é perfeito. Então também Ele não pode mudar porque Ele é perfeito. Pode passar o terceiro. E o terceiro é a sabedoria, que também é um atributo de Deus. Se a gente mudar, você não concorda que essas mudanças geralmente vêm porque surgiram novas informações? Então pensa na gente, eu acreditava em X, mas aí eu descobri que alguma coisa aconteceu que o Y é melhor, então agora eu acredito em Y. Como é que Deus poderia mudar se Ele já sabe de tudo? Não existem informações novas, Ele já sabe. Esse é o nosso Deus, Ele sabe de tudo. Então esses três argumentos provam que Deus não pode mudar. Mas por que isso é tão importante para nós? O que isso impacta para a gente? Alguém tem alguma ideia? Na fé, na palavra, né? No conhecimento que a gente tem. Ideia? Outra ideia? Pode passar. A resposta é graça. A graça, ela é um dom imerecido, porque com o amor eterno, o amor que Ele é imutável e Ele é perfeito, aquele amor que não muda, eu te amei. Com esse amor eterno, eu te amei. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com o amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Isso aqui é Jeremias 31:3. Amém? E foi com esse amor eterno que Deus nos amou e enviou o seu Filho unigênito para pagar o preço que a gente não poderia pagar. Por isso que esse atributo é tão impressionante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Amém? Pode passar. É impressionante, né? E é interessantíssimo isso, esse amor eterno. Muitas vezes a gente tem referências de amor, né? Então nós seres humanos tentamos aproximar do que a gente entende por amor, né? Mas como diz aqui, com um amor eterno, um amor permanente, um amor imutável, eu os amei. E existem algumas igrejas, não acontece aqui, graças a Deus, que acreditam que existem dois tipos de Deus na Bíblia. Acredita? Verdade. O Deus malvadão do Antigo Testamento que manda matar todo mundo. Não gostei de você, seu filho, morre, pá. E o Deus bonzinho, o Jesus legal. Aê, que legal, pode fazer o que você quiser, tá tudo bem. Não existe isso. Como a gente viu aqui, a resposta é que Ele não muda. Ele se revela de maneiras diferentes para nós. Amém? É o mesmo Deus imutável. E agora, acho que eu devo ter mais uns 5 minutinhos. Eu queria fazer uma dinâmicazinha rapidinho. Eu quero pedir para todo mundo fechar os olhos. Todo mundo. Menos você, sabe? Todo mundo fechando os olhos. E eu gostaria que vocês pensassem. Eu vou recitar os livros da Bíblia.
e eu gostaria que vocês lembrassem do que está escrito ali, em cada livro desse da Bíblia. E eu vou dizer como Jesus se revela de maneiras diferentes em cada livro da Bíblia. Então, por favor, reflitam. Em Gênesis, Jesus Cristo é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro da Páscoa. Em Levíticos, ele é o nosso sacerdote supremo. Em Números, ele é o pilar de nuvem durante o dia e ele é o pilar de fogo à noite. Em Deuteronômio, ele é o profeta em Moisés. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o nosso juiz e nos dá a lei. Em Ruth, ele é o nosso parente resgatador. Em 1ª e 2ª Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Em Reis e Crônicas, ele é o nosso rei soberano. Em Esdras, ele é o reconstrutor das muralhas da vida humana. Em Esther, ele é o nosso Mordecai. Em Jó, ele é o nosso redentor eterno. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares de Salomão, ele é o nosso noivo amado. Em Isaías, ele é o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o nosso ramo de justiça. Em Lamentações, ele é o nosso profeta lamentador. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha de fogo. Em Oséias, ele é o marido fiel casado para sempre com a mulher desviada. Em Joel, ele é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele é o que carrega o nosso fardo. Em Obadias, ele é o poderoso para salvar. Em Jonas, ele é o nosso missionário. Em Miqueias, ele é o mensageiro de belos pés. Em Naum, ele é o vingador da lei de Deus. Em Abacuque, ele é o grito evangelístico: aviva o Senhor a tua obra no meio dos anos. Em Sanfonias, ele é o nosso Salvador. Em Ageu, ele é o restaurador da aliança perdida, da herança perdida. Em Zacarias, ele é a fonte criada à casa de Davi pelos pecados e impurezas. Em Malaquias, ele é o filho da justiça se erguendo com cura em suas asas. Em Mateus, ele é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é o servo. Em Lucas, ele é o filho do homem sentindo o que você sente. Em João, ele é o filho de Deus. Em Atos, ele é o salvador do mundo. Em Romanos, ele é a justiça de Deus. Em 1 Coríntios, ele é a rocha firme. Em 2 Coríntios, ele é o triunfante que dá a vitória. Em Gálatas, ele é a sua liberdade que te liberta. Em Efésios, ele é a cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é a sua alegria. Em Colossenses, ele é a sua plenitude. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é a sua herança. Em 1 Timóteo, é a sua fé. Em 2 Timóteo, é a sua estabilidade. Em Filemão, ele é o seu beneficiário. Em Tito, ele é a verdade. Em Hebreus, ele é a sua perfeição. Em Tiago, ele é o poder da sua fé. Em 1 Pedro, ele é o seu exemplo. Em 2 Pedro, ele é a sua pureza. Em 1 João, ele é a sua vida. Em 2 João, ele é o seu padrão. Em 3 João, ele é a sua motivação. Em Judas, ele é a fundação da sua fé. Em Apocalipse, ele é o rei vindouro. Ele é o primeiro, o último, o início, o fim. Ele é o criador de tudo. Ele é o arquiteto do universo, o melhor de todos os tempos. Ele sempre foi, ele é e ele sempre será imutável, invencível e nunca derrotado. Ele foi machucado, mas trouxe a vida. Ele foi perfurado, mas alivia as nossas dores. Ele foi perseguido, mas trouxe a liberdade. Ele esteve morto, mas trouxe a vida. Ele está vivo e traz a vida. Ele reina e traz a paz. O mundo não consegue entendê-lo. Os exércitos não conseguem vencê-lo. As escolas não podem explicá-lo. E os líderes não podem ignorá-lo. Herodes não conseguiu matá-lo. Fariseus não conseguiram confundi-lo. As pessoas não conseguiram detê-lo. Nero não conseguiu destruí-lo. Hitler não conseguiu silenciá-lo. A nova era não conseguiu substituí-lo.
Ele é a vida, amor, longevidade, santo, justo, poderoso, puro. Seus caminhos são corretos e suas palavras são eternas. Isaías 43:13. Ainda que antes houvesse um dia, eu era, e nenhum que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu. Amém. É isso. Glória. Ai, meu Deus. Como Deus é maravilhoso, né? Amém, aleluia. Irmãos, o nosso objetivo era que a gente pudesse dar alguns fundamentos, trazer para vocês alguns pontos para fortalecer a nossa fé. Né? E a gente viu aqui, né? Quão maravilhoso é o nosso Deus, quão grandioso Ele é, quão misericordioso é. E como Ele não muda, como o seu amor não muda para com nós. Olha que graça maravilhosa, que privilégio nós temos, né, de conhecermos esse Deus maravilhoso. Todos nós aqui conhecemos pessoas, tenho certeza, as nossas proximidades, as nossas relações, que nós vemos o quão precisam desse amor, na verdade. A gente vê, às vezes, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos amigos. E olha como nós somos privilegiados, né? De sentirmos essa graça, de termos essa âncora firme, né, de Jesus, que roga, né, o Pai em nosso favor. Amém? Amém. E queria agradecer. Vem pra cá todo mundo aqui, Dana. Vem pra cá, João. Fernando também. Vem pra cá. Vai. Queria agradecer a todos vocês, tá? Que esse trabalho aqui, ele foi feito pelo amor de cada um aqui que está aqui. Cada um aqui, todos eles mesmo, trabalharam em prol para fazer esse trabalho acontecer. Agradeço pela vida de vocês, né? Grande Deus. E mais que isso, eu vejo o Senhor trabalhando na vida de cada um de vocês. Isso é maravilhoso. Como eu sempre falo para eles aqui, nós somos a próxima geração que vai dar andamento aqui nessa obra. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu agradeço a Deus por estar fazendo parte disso, de estar ajudando. Sou muito grato. E queria agradecer também ao Senhor Valeira, que deu essa oportunidade para a gente, deu essa liberdade para que a gente possa fazer o trabalho, né? E agradecer a cada um de vocês que vieram, e que Deus possa renovar as forças dos seus corações nessa manhã. Amém? O Espírito Santo possa aquecer o coração de vocês, que vocês se lembrem que Ele é eterno, Ele é maravilhoso, e que nós podemos confiar, porque Ele não mudará. Amém? Valeu, Senhor. Grande Deus. Eis aí o desafio do próximo ano. Como lidar com o potencial que nós temos aqui como professores, como trazer para os alunos o conhecimento da palavra, fundado na palavra. E eu estava aqui pensando e falando assim, toda a nossa sabedoria humana, todo o nosso conhecimento, né, esses meninos têm de estudos aí, vida circular, trabalho, convívio, a internet que hoje nos injeta tantas coisas, mas se não tiver a unção do Espírito Santo, nada valeria a pena. Porque se Ele não fizer essa obra aqui, nós não vamos ser ouvintes. Então que essa aula possa fixar em nós, né, pela unção do Espírito Santo, o conhecimento, a sabedoria, que a gente realmente tenha essa convicção desse Deus tão grande, tão imutável e tão misericordioso, que venha ser para nós esse conhecimento de intimidade com Ele.
Porque senão seria o mesmo que a gente aprende lá na escola. Quantos ensinos a gente aprende e não se usa para nada? Agora você tem até um meme falando de que você vai no banco e é feita a raiz quadrada, você não fala mais em códigos de dinheiro para você aplicar a matemática que você nunca usou na vida. E nós estamos também, se nós não buscarmos essa intimidade com Deus, tudo que a gente aprende aqui não vai valer para nada. Então, que o Espírito Santo hoje venha trabalhar em nós, para que a gente se aprimore mais para o ano que vem. Nós temos aí mais 2 dias de aulas. Temos domingo que vem, que é a chance que os professores têm, e o outro é o encerramento. Vai ser o domingo da Bíblia, e se vocês puderem trazer alguma inovação, algum conhecimento, daí a gente já está falando da imutabilidade, que a palavra de Deus não muda, estão tentando, mas para quem conhece, não muda. Mas a gente pode trazer algumas curiosidades que se falam sobre a Bíblia, alguma coisa que a gente ainda não ouviu, alguma coisa que está lá no baú que os nossos antepassados ouviram. Se a gente achar, o Espírito Santo revelar, traz para a gente poder apresentar aquele dia da Bíblia. Nós não vamos deixar passar esse dia em branco, vamos registrar. Então a gente vai encerrar o ano falando da Bíblia e sobre a Bíblia. Vai ser também mais ou menos uma aula mista, tá? Então os professores terão aí um trabalho de dar. Se você quiser fazer alguma coisa especial com a sua classe, faça no próximo domingo. E para o ano que vem, a gente tem o desafio de que o que o Senhor quer nos ensinar. Porque o que a gente gostaria de aprender é fácil. Eu posso pedir para cada um de vocês escrever no papelzinho o tema que você gostaria de estudar no próximo ano e trazer para a gente. Ia facilitar o nosso trabalho. Mas para mim é assim, o que Deus quer nos ensinar. Então vamos estar orando nesse sentido, para que nesse mês de férias nós possamos receber de Deus aquilo que ainda sabe que nós vamos precisar aprender. Quero agradecer a todos vocês, realmente muito obrigada. Eu sei que é uma classe de gêniozinhos, até falo assim, quem sou eu para ser diretora de uma escola com esse grau de professores que a gente tem? Me sinto uma formiguinha, olha aquele minúsculo lá, areinha, areinha do Davi. Porque é isso, irmãos, não é a minha capacidade, é a minha disposição de ouvir e servir. Então, não tenho a instrução que vocês têm, mas tenho o mesmo desejo de conhecer mais esse Deus e de continuar sendo fiel a Ele. E é isso, por isso que eu oro. E peço que vocês orem também, porque nós, ao escolhermos os professores, provavelmente nós estamos mantendo, vamos acrescentar o Davi como segundo professor, que a gente não vai nem chamar de classe de jovens, vamos chamar de classe de jovens casais. Porque todos casados, O Davi está aí a caminho e voltar. Então não tem jeito, professores. Irmãos, a gente fez um desafio muito grande, que é o de estar impossibilitado de estar aqui hoje. Por exemplo, nós tivemos um trabalho árduo ontem, quando eu falo nós, eu estou referindo à igreja, ali da manutenção, da pintura, da casa de Manus. Então, os homens estão exaustos, muitos não conseguiram nem vir. Tivemos as mulheres cozinhando e faxinando lá. Todos estavam exaustos. Vocês com certeza também estão exaustos por alguma razão. Eu falei que eu nunca vi um fim de semana tão puxado, eu com família, aniversário da irmã que fez 70 anos, hoje ali ia montar a árvore de Natal com todos os netos, então você sai daqui, já deixou a carne assando, já está preparando o almoço, tem uma apresentação especial da Sara à tarde lá na escola dela, você não sabe para onde vai e o que você faz. Então, nós precisamos da oração de vocês, alunos, para que a gente possa ter tempo de preparar uma excelente aula, ter momento de consagração, porque precisa ter momento separado para Deus, senão não vale nada disso que Ele fez. Ele fez o melhor, e é nós que vamos saber como que vamos administrar isso aqui, para nós, no pequeno período de vida que a gente passa aqui.
toda essa criação linda, perfeita, de eternidade a eternidade, é você que vai decidir como é que ela vai ter influência na sua vida. Você tanto pode usufruir e ser beneficiado, como você pode ignorar, dar prioridade para outras coisas. E priorizar Deus requer sacrifício, renúncia. Por isso que ele fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E é negar a família, é negar o lazer, é negar aquelas coisas que a sua carne quer, que o seu corpo quer, descansar, ficar no Netflix ou no celular. Então a gente precisa estar bastante firmado na palavra para poder vencer esses obstáculos. Conto com vocês no próximo domingo, conto com vocês no encerramento, apesar do cansaço que vai ser no sábado, dia 7, porque passear e lazer também cansa, né? Tá na chácara cansa, mas no domingo eu conto com vocês para a gente poder ver e aprender sobre a Bíblia. Vamos orar? Vamos lá, né? Quem daqui sentiu que o Espírito Santo falou com você? Sentiu que a aula foi diferente? Que Deus quis fechar com chave de ouro esse ano letivo? Fale agora com Ele. Glorifique, adore Ele um minutinho. Amém? Fique à vontade, pode falar com Ele.